Souls-like, um gênero de jogos que ou você ama ou você odeia. O que é mentira, provavelmente a maioria das pessoas só não dá a mínima pra isso, mas na internet tudo parece que é 880. Enfim, eu particularmente gosto muito de jogos nesse estilo. Eu não sou o maior conhecedor do gênero da From Software, basicamente só joguei Bloodborne e Elden Ring, platinei os dois inclusive, e joguei alguns outros jogos que são Souls-like, mas não são da From Software. Mas eu queria dar meus 50 centavos sobre algumas coisas sobre esses jogos, algumas polêmicas que circulam nesse gênero, como se deveria existir um modo fácil nesses jogos ou não. E os motivos do porquê eu acho que você que nunca deu uma chance para algum Souls-like deveria dar pelo menos uma chance e jogar algum deles. E para você que já gosta, vamos discutir um pouquinho sobre porque a gente gosta tanto de ser masoquista, aparentemente, e apanhar de mulher bonita. Então, por favor, deixe seu like já no vídeo, compartilhe para algum amigo seu e se inscreva no canal que tem vídeo cultura pop que sai aqui toda semana. Começando pelo que eu acho que é o maior epicentro das polêmicas, a dificuldade. Afinal, os jogos Souls-like são os jogos mais difíceis de todos os tempos. Você vai passar mal jogando esse... Não, é bem fácil. Qualquer idiota consegue jogar um jogo desses. E eu digo isso porque eu sou um completo idiota e consegui platinar 2, então acho que isso significa alguma coisa. Pra efeito de comparação, eles são mais difíceis que um Assassin's Creed da vida, que é um outro RPG de ação, pelo menos os novos. Sim, principalmente pra quem não tem nenhuma experiência com esse tipo de jogo. Se você nunca tocou em nenhum Souls-like, são grandes as chances de você morrer no primeiro bicho que aparecer na sua tela. É normal você achar que você pode sair batendo todo mundo sem consequência nenhuma, mas esse definitivamente não é o tipo de jogo que você pode sair spamando ataque. Afinal, parte do ponto da gameplay é saber como você usa sua estamina sem gastar ela toda. Afinal, se sua barrinha de estamina acaba, você não consegue correr nem atacar e por aí vai. Mas isso, claro, é uma parada que você pega relativamente fácil. Essa é uma parada que vai atrapalhar quem realmente não tem experiência nenhuma com nenhum jogo semelhante. Afinal, o jogo é assim mais punitivo, considerando que os inimigos mesmo os iniciais conseguem te matar sem dificuldade, se você deixar eles baterem em você. Mas o difícil mesmo são os inimigos maiores que você encontra por aí, que geralmente é melhor só ignorar e fugir mesmo, porque esses sim tem ataques mais complexos, mais vida e são mais realmente difíceis de matar, principalmente você é novato no jogo, principalmente quando você também tá no começo do jogo com armas mais fracas, menos frasco de cura, menos vida, mas o buraco fica embaixo mesmo quando a gente entra nos bosses. Os bosses são provavelmente a melhor parte da experiência, junto com os mapas que são sempre legais de explorar, menos os malditos pantanos que estão sempre lá e eu não sei porquê, mas eu vou falar dos mapas depois. Pegando Elden Ring como exemplo, é muito satisfatório você matar um boss nesse jogo, pra quem consegue passar da barreira de morrer diversas vezes pra ele sem ficar louco, é claro, ou ficar louco no processo e ganhar mesmo assim, que eu arrisco dizer que é ainda mais satisfatório. Mas claro, eu tô exagerando. É difícil, mas não é difícil como, por exemplo, quando você coloca um jogo no difícil, os inimigos ficam cheios de vida e dão hit kill, basicamente. Quer dizer, nem sempre, na verdade. Mas meio que a real dificuldade tá em entender o moveset do boss enquanto você gerencia a sua vida, sua estamina e sua mana, basicamente. Ou se você estiver jogando Bloodborne, sua vida, sua estamina e suas idas frequentes ao psicólogo. Mas no geral, as lutas contra bosses exigem que você aprenda os movimentos do inimigo, enquanto você tenta durar o máximo possível usando os seus recursos, sem se afobar. O que pode ocasionar em você morrer muitas vezes no processo, dependendo do boss, mesmo quando você já é mais experiente no jogo. O que por um lado sim é bem frustrante às vezes, mas a graça está de fato em você vencer essa barreira da frustração e continuar tentando. Até porque grande parte dessas lutas são muito legais e divertidas, coisa que você acaba não percebendo porque você tá ocupado sendo espancado por horas, mas quando você para pra reparar no quão bem feito é um boss e como quando a From Software que ela cria um boss que é difícil pra caramba, mas é muito divertido de enfrentar, você percebe a graça da parada, tá ligado? E você também percebe que quando eles não querem criar um boss divertido, eles conseguem, tipo Nicolette do Bloodborne, que eu já fiz um vídeo sobre Bloodborne lá e reclamo muito disso, então vai lá ver. Tá aí no card, em algum lugar da tela. Mas a parada de ser difícil ou frustrante é meio relativo. Por mais que videogame seja pra todo mundo poder jogar e se divertir, às vezes simplesmente você não vai bater com aquele jogo e insistir naquilo é um erro, tá ligado? Por exemplo, a dificuldade de um Souls-like nunca me incomodou. E eu nunca desisti ou me frustrei de verdade jogando um Souls-like. Me frustrei, tipo, não aguento mais esse boss. Mas continuei jogando e matei o boss eventualmente. Agora, um jogo que realmente me deixou frustrado, que me fez ficar bravo de tanto que eu morri. Eu não acredito que eu falei isso, mas é Crash Bandicoot 4. Um jogo infantil e colorido. E eu morri 1000 vezes mais do que em qualquer boss do Elden Ring e do Bloodborne juntos. E eu morri tanto que eu desisti do jogo lá na fase do Japão, sei lá. E por que eu fui completamente destruído por esse jogo? Porque eu odeio jogo de plataforma. Eu sou muito ruim em jogos de plataforma. Eu sou terrível, não adianta eu botar no fácil, porque eu ainda assim vou ser ruim porque é um jogo de plataforma. O jogo funciona de uma maneira que meu cérebro
cérebro não consegue compreender direito e eu vou passar mal independente. Tanto não consigo jogar bem um jogo de plataforma e não gosto da experiência de jogar um jogo de plataforma. Diferente quando eu jogo no Souls-like, eu me divirto mesmo na minha ruindade incrível. Mas assim, dependendo do boss, a sensação de matar um boss e logo seguir sentar na fogueira é impagável, assim. E falando nas fogueiras, que são basicamente os checkpoints do jogo, os mapas nesses jogos são uma coisa à parte. Já que muitas vezes eles são cheios de conexão, um level design magnífico, que mesmo eu sendo a pessoa com o pior senso de direção de todos os tempos, eu consigo não me perder muito. Mesmo não tendo um mapa e nem uma seta gigante me apontando para onde eu devo ir. No começo você pode até ficar perdido, mas eventualmente você vai se forçar tanto a tentar entender o caminho que vai cravar na sua cabeça. O mapa de Bloodborne tá na minha mente até hoje, ocupando espaço que poderia ser gasto com alguma coisa útil na minha vida. Mas de fato o level design e todo o trabalho de ambientação e o trabalho artístico dos mapas é muito bom. Mas é claro que para explorar o mapa você tem que estar trajado à altura e portando os equipamentos certos. O Fashion Souls é uma parada muito da hora. Basicamente tem tantas armaduras diferentes nesses jogos que dão diferentes atributos e são tão da horas que pra pessoas como eu que ficam horas montando caneta azul no The Sims, não tem como não ficar mudando de armadura e misturando para ficar legal e bonito. E as armas também têm suas peculiaridades, somadas aos seus atributos que você pode subir, que você pode usar diferentes tipos de armas. E igual a qualquer RPG aí, podendo fazer builds desde força bruta pura, a builds mais ágeis, builds do Padre Marcelo Rossi, força e fé, ou até maguinho. Quem joga de mago é frouxo, não sabe jogar o jogo de verdade. É sério que você vai atrapalhar meu vídeo pra falar disso. Um de HP, um pedaço de pau na mão. Só usa magia que não se garante na porrada. Ah, então você se garante na porrada, é isso que eu entendi. Então, chefinho, Vem aqui então desculpa, proteção o chefinho, negócio, vem aqui. Foi o que eu pensei. E, inclusive isso me lembra de um ponto negativo. A comunidade Souls-like, pelo menos parte dela, é insuportável. Se você não zera o jogo do jeito mais esdrúxulo possível, você não jogou o jogo de verdade pra algumas pessoas. Ou se você joga de mago, automaticamente você é pior que o cara. E assim, jogar de mago realmente é o modo easy do jogo. E eu sou sempre a favor de uma zoeirinha de boa, tá ligado? Mas quando a parada vira medição de rola virtual pra ver quem é melhor com base no como você joga um joguinho de matar dragão, aí fica meio ridículo. Eu particularmente não gosto de jogar de mago, mas tá no jogo, usa quem quer, tá ligado? O próprio Miyazaki, idealizador da franquia, disse que ele joga usando todo tipo de coisa dentro do jogo que possa ajudar ele. Então, por favor, vamos parar com essa idiotice e deixar o pessoal jogar em paz do jeito que eles querem, com a build que eles querem. Acho que não é muito difícil fazer isso. Agora, falando uma visão mais pessoal minha, aproveitando que grande parte da audiência já foi embora, provavelmente, quero falar com você que chegou até aqui. Isso, você mesmo, chega mais perto. Mais perto, é isso. Eu vejo Souls-like de uma forma muito especial dentro da indústria de cultura pop no geral. Porque hoje em dia tá cada vez tudo se tornando mais um surdo de dopamina rápido e fácil. As pessoas ficam horas no TikTok ou no Shorts vendo um monte de vídeo um atrás do outro, tum, charruro, tralalelo, tralalá e os caralho. Tá tudo tão focado em ser rápido que você fazer um jogo difícil, tendo em mente um jogo de escopo maior que vai saltar os olhos de mais pessoas, né? Porque vai ter mais marketing, vai ser um jogo maior e etc. Vai custar milhões pra ser feito. Fazer um jogo muito difícil é quase um tiro no pé. Porque cada vez mais as pessoas querem uma parada rápida e fácil. E que elas não precisem prestar tanta atenção. Em um jogo onde o ponto é a dificuldade e você tem que aprender a prestar atenção, meio que vai contra a maré. E é um tipo de experiência que só um jogo pode te proporcionar. E eu acho muito importante ter isso na ficção, algo assim. Veja bem, a ficção serve basicamente pra gente ter experiências e sentir coisas no conforto do nosso lar. Seja alegria, tristeza ou outras coisas, mas no geral é isso. E quando você vê, por exemplo, um filme onde um personagem que você gosta morre, você fica triste. É um sentimento semelhante de perder alguém real, só que muito menor, obviamente, porque é um personagem fictício. Mas é o sentimento que aquela obra de ficção quer te passar. Agora um Souls-like, pra mim, ele transmite um sentimento que é muito importante, que é o sentimento de conquista. Você se ferrar um monte, fazer um monte de esforço e finalmente conseguir aquilo que você queria. O que no jogo é morrer mil vezes até matar um boss, na vida pode ser você aprender a desenhar um monte de abisco horrível até conseguir fazer algo decente. É você trabalhar duro pra conseguir, sei lá, um carro que você queria. Ou você se esforçar pra fazer um vídeo no YouTube, postar e ver as pessoas curtindo seu vídeo, as visualizações aumentando e etc. Inclusive, deixa o like nesse vídeo. Se você chegar até aqui no meu like, você é um canalha. Esses sentimentos são os mesmos sentimentos que esses jogos transmitem. No jogo, claro, é menor a escala, afinal é uma ficção, mas ainda assim passa esse sentimento de esforço pra conseguir algo que você queria, você aprender, ter resiliência e chegar onde você quer. Então, por isso e tudo que eu falei nesse vídeo, eu não acho que um Souls-like precisa ter um modo fácil, até porque já tem, é só você jogar de mago. Mas nenhum Souls-like vai ter um modo fácil porque o ponto inteiro desse gênero gira em torno desse sentimento de dificuldade pra conquistar algo. Uma felicidade que não vem de imediato, coisa que hoje em dia muita gente não tem paciência de buscar nem na vida real, preferindo tanto nos jogos como na vida prazeres muito superficiais e passageiros, que na real não trazem o mesmo sentimento e as mesmas alegrias do que as coisas realmente satisfatórias da vida, que só vêm depois de muito esforço e resiliência. E mesmo que tivesse um modo fácil, o mote do jogo ainda é você ter paciência e aprender. Então ainda assim, mesmo que fosse mais fácil, os inimigos tivessem menos vida, você desse mais dano, ainda assim, essas pessoas que querem o modo fácil não iam querer jogar o jogo, porque o jogo ia ser basicamente uma coisa só que mais fácil. E esse jogo mais fácil ainda ia ser mais demorado, mais lento, você ainda ia ter que morrer pra aprender, ou no mínimo prestar atenção e ter alguma dificuldade ali. Então
Meio que nem tem como fazer um modo fácil pra esse tipo de jogo direito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais opinativo mesmo, só pra falar sobre um assunto que eu gosto. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo cultural pra sair aqui toda semana. Compartilha com aquele seu amigo que não gosta de Souls Like e você tá tentando convencer ele a jogar há muito tempo. Vai que ele muda de ideia. E eu acho que é isso. Falou!